Então, senhor presidente, o que eu voto aqui na tribuna é justamente para discutir esse requerimento, porque me preocupa um pedido de retirada de famílias em situação vulnerável, de moradia informal. A gente vive um processo aqui de discussão sobre moradia digna na cidade de Recife, e o texto do requerimento fala em retirada e intervenção, mas não apresenta qualquer compromisso concreto com a política habitacional, né? A gente já vem uma luta aqui histórica no Recife por política efetiva para justamente acabar com essa fila de moradias irregulares ainda que acontece aqui em Recife. A gente sabe que Recife ainda é a segunda cidade mais desigual do Brasil, que ainda acontece esse tipo de situação. E aqui, em Recife, o risco é legitimar mais remoções forçadas dessas famílias, principalmente famílias que não têm como pagar aluguel, porque o aluguel aqui na cidade é caríssimo, e muitas vezes ela não tem um programa social direcionado como um programa de habitação decente aqui em Recife. E nós, como representantes do povo, temos o dever de dizer que não é qualquer iniciativa que vai reforçar ou não a recriminalização de quem já está vulnerável. Minha gente, vamos colocar na cabeça de vocês. Vocês é trabalhador ou trabalhador informal e pagam um aluguel de R$600 para tirar a conta de luz, para tirar a conta de água, e muitas vezes não tem como pagar seu aluguel. Então, você é empurrado, né, de alguma forma, para uma situação vulnerável. Então, não existe favela no Brasil porque o povo quer morar nas comunidades correndo risco. Ao contrário, cada um queria ter sua dignidade de poder morar numa casa, e não só uma casa, não só um quadrado e um telhado, mas sim com dignidade. E pessoas que constroem sua vida em áreas precárias não fazem isso por escolha. E a gente não pode perder de vista o que está em jogo, que são famílias trabalhadoras e trabalhadores, muitos deles trabalhadores informais, né? Trabalhadores que muitas vezes saem de casa logo cedo, não tem horário para chegar em casa, e ainda tem que sofrer com a perseguição de correr o risco de ser removido. Muitas vezes essas remoções acontecem de 5 horas da manhã. Imagine você indo trabalhar e, de repente, a remoção chega lá para tirar você da sua casa. Como é que vai ficar a saúde dessa pessoa? Mas, assim, passo a fala para a vereadora Karen. Eu gostaria de saudar a vereadora Jo Cavalcante, que é uma vereadora que tem uma luta histórica sobre moradia aqui na cidade do Recife, que tem um movimento de referência que luta por moradia popular. Então, eu gostaria de deixar registrado que o papel e a atuação da vereadora Jo Cavalcante é muito importante para o povo da cidade do Recife. E também queria deixar registrado, Jo, que foi durante a gestão de João Paulo o primeiro prefeito negro e operário que construiu a primeira Secretaria de Habitação da cidade do Recife, onde a gente tinha compromisso com os moradores, quando a gente tinha compromisso com pessoas em situações de rua. E o que a gente precisa discutir nesse requerimento é que essas pessoas precisam permanecer nos seus territórios, que a gente não pode simplesmente tirar o trabalhador da sua moradia, que trabalhador não mora em área inapropriada para habitação porque quer, mas por uma questão de necessidade. Então, o que a gente precisa discutir nesse requerimento, que foi apresentado pelo vereador Gilson Machado, é a questão da tratativa referente a esses trabalhadores. Aonde esses trabalhadores vão morar? A relocação vai ser feita em que local? Então, a gente precisa lutar por moradia popular, e eu sei que é uma luta da vereadora, e que a gente deve lutar para que essas pessoas possam permanecer no seu local de moradia, levando em consideração que muitos desses trabalhadores, assim como foi mencionado, como a senhora vereadora, não tem condições de pagar o aluguel. A gente sabe que a cidade do Recife é uma cidade onde tem um alto índice de aluguel e que muitos trabalhadores, com apenas um salário mínimo, não conseguem pagar um aluguel. Muita gente, vereadora, tem que escolher se come ou se paga um aluguel. Então, esse requerimento, ele não dialoga com as pessoas pobres, periféricas, que precisam de moradia. E eu queria, mais uma vez aqui,
parabenizar a atuação vereadora Jo Cavalcante e eu queria também antecipar o meu voto contrário a esse requerimento. Muito obrigada, vereadora. Acolho a parte da companheira Karen, porque, assim, gente, se a gente for colocar a questão da moradia aqui no país, a gente é o país que ainda tem um déficit enorme de pessoas ainda que ou mora de aluguel caríssimo, ou mora na casa dos parentes, ou mora em comunidades tendo que fazer ocupações para cima porque não tem mais espaço na comunidade, ou então não tem a política de moradia efetiva para todo mundo. Então, o problema não são as pessoas que ocupam, o problema é a ausência histórica do Estado que obriga que essas pessoas ocupem, e o problema do déficit nessa cidade é uma questão política. É uma questão política, até porque a gente sabe que a maioria da população que mora nas periferias vive em área de risco, vive esse saneamento básico, e aqui fazer estudo para tirar as pessoas do locais onde elas estão morando, sem uma política digna de realocação, ou então de um manejamento dessas pessoas, é um crime, minha gente. É um crime, a gente não pode, sob nenhuma hipótese, naturalizar discursos que tratam pessoas como problemas urbanos. As pessoas não são problemas urbanos. As pessoas só têm que ter uma visão do poder público, e principalmente dos vereadores aqui, que a política tem que avançar para todos, principalmente para quem mora nas comunidades, nas periferias, que mora de maneira vulnerável. Moradia é direito, é dignidade, e não pode ser tratada assim como, vou fazer um estudo, vou tirar para onde? Vai botar na casa de quem? Né? Porque é isso, né? As pessoas que ocupam terras onde os terrenos não estão servindo como um processo de regular, as pessoas ocupam porque o Estado tem que regularizar esse terreno para fazer moradia. E isso é uma luta histórica do movimento social. Porque onde tem especulação de terrenos sem nenhuma função social, tem que ter, e é constitucional. O terreno que não tiver ocupado, que não cumprir a Constituição, vai ser ocupado para fazer política pública, porque a gente precisa de política pública de moradia decente aqui no Brasil e aqui em Recife. Obrigada.